Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Você Pensa Demais, dessa série que estamos fazendo com convidadas muito especiais. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que eu admiro muito como pessoa, como mulher, como profissional, assim como as outras que passaram por aqui, mas essa pessoa tem um lugar especial no meu coração, porque ela também é minha amiga de muitos, muitos, muitos anos, e eu tô muito feliz de ter ela aqui. Eu sei que ela tem coisas para compartilhar aqui. Vão fazer a gente ter reflexões e pensar demais, com certeza. Então, eu vou pedir para ela se apresentar pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath. Eu, primeiro, sou uma ouvinte assídua desse É podcast. verdade. Eu Ela- amo muito. Eu tenho 26 anos, sou amiga da Ana mesmo há muito tempo. Eu sou designer gráfica, sou casada, já faz 4 anos. E eu acho que é isso. Vou contando um pouquinho mais da minha história, ao longo aqui do podcast e compartilhando um pouquinho mais. Perfeito. Então, gente, como vocês já devem ter visto no título, o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas profissionais e sobre carreira. E eu pensei da gente falar um pouco desse tema, porque eu vejo na clínica que é um tema que as pessoas têm muita dificuldade. E não só na fase de escolher, então, às vezes eu atendo adolescentes que estão passando por esse período de escolha e é difícil. Mas às vezes eu vejo que é um tema que continua sendo difícil ao longo da vida. Então, às vezes a gente tá insatisfeita profissionalmente, a gente não tá feliz com o lugar que a gente tá, e isso afeta muito as nossas emoções. Então, eu sempre falo assim, que o nosso trabalho é muitas vezes o lugar que a gente mais passa tempo da nossa rotina. Então, às vezes, a gente passa mais tempo trabalhando do que com o nosso marido, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, fazendo coisas que a gente gosta, porque a nossa sociedade se constitui no trabalho. Então, se a gente tá insatisfeito ou tá sentindo que o nosso lugar não é o lugar que era pra gente estar, a gente fica mal emocionalmente, né? E daí eu chamei a Tainha pra. Eu chamo ela de Tainha, tá, gente? O nome dela é Natália, mas eu vou falar Tainha porque é como eu chamo ela. Mas eu chamei ela pra estar aqui, gente conversar um pouco disso, porque, como ela falou, a gente é amiga há muitos anos, então eu acompanhei todo esse processo dela de escolha profissional, igual ela acompanhou o meu, eu vou falar um pouquinho do meu também. Mas o processo dela me marcou muito, foi um processo muito lindo, muito corajoso, muito especial pra mim. E eu acho que muita gente pode se identificar e se inspirar na história dela. Então, Tainha, pra gente começar, conta um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente como que foi o seu processo de começar a pensar em profissão, assim. Então, geralmente a gente começa a pensar nisso quando a gente é bem nova, quando a gente é criança, já perguntam o que a gente quer ser quando crescer. E daí tem aquele momento de decisão, que é geralmente quando a gente tá no colegial. Mas como que foi isso na sua vida, assim? Como que foi para você? Eu falo que tem uma versão resumida de 5 minutos que eu conto e tem uma Aham. versão de 5 horas. Então, assim, Aham. com certeza eu vou contar uma resumida aqui, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que a primeira vez que eu lembro, fora, assim, criancinha, que eu, sei lá, professora, que eu falava que eu queria ser, alguma coisa assim, a primeira vez que eu lembro realmente pensando, acho que eu quero ser isso, foi no nono ano, né? Que a gente falava oitava série. E eu lembro que eu vi que eu ia bem na escola. E aí eu acho que isso me fez sonhar um pouco com algumas profissões que às vezes a gente não se permite, né? Algumas profissões um pouco mais difíceis de passar no vestibular. E eu lembro que ali eu falei, meu, eu acho que eu quero ser médica. E foi mais ou menos nessa idade, assim, do nono ano. E eu não, só que eu não contei pra ninguém, porque na escola tem isso, né? Tipo assim, você não quer falar pra depois não gerar expectativa e as pessoas ficarem vendo suas notas. Então eu lembro que eu cheguei a pensar nisso nessa etapa, só que é antes do ensino médio, né? Então assim, você sonha com uma coisa que ainda você não tem várias matérias e tudo mais. E aí eu lembro que quando começou o ensino médio, de fato, eu comecei a ter dificuldade um pouquinho mais em algumas matérias. E aí eu comecei a ver que seria mais difícil do que eu imaginava a profissão que eu tinha escolhido, né? E assim, hoje eu olho para essa escolha, né? Tipo, nossa, mas por quê? Só porque você era boa, assim, na escola e tal. Mas eu acho que, principalmente a medicina, eu escolhi naquela visão romantizada. Eu acho que as profissões, todas elas têm essa versão real e a versão romantizada. Mas, Total. mas eu Uhum. acho que a medicina, ela tem muito forte isso, né? Uhum, uhum.
de cuidar das pessoas. E eu era uma pessoa que eu falava, ah, eu amo cuidar das pessoas, eu quero cuidar das pessoas. E aí, quando junta uma pessoa que tem esse desejo com uma, ai, vou bem na escola, parece que é o único caminho que você tem, né? Uhum. E aí eu lembro que aí juntando essa versão romantizada, eu falei, nossa, é isso. E sustentei isso até o terceiro colegial. E aí ali no terceiro colegial, eu lembro que por ver que eu, assim, por mais que eu ia bem, eu tinha que ir muito melhor para passar no vestibular, Uhum. primeira, eu comecei a me questionar um pouco mais. Ali começou um pouquinho das minhas dúvidas se realmente era isso, né? Eu já tinha compartilhado com a minha família, com os meus pais, que era isso que eu queria. Já estava me dedicando bastante. Mas eu lembro que até no terceirão eu cheguei a pensar em psicologia. É verdade, eu lembro disso. Nossa, eu lembro a gente no Pique Wish você falando isso um dia. Ah. Tipo, eu comecei a pensar em outras Uhum. profissões que às vezes cuidavam das pessoas e que talvez não necessariamente era a medicina, né? Sim. Mas assim, eu tentei ir para várias coisas, Uhum. mas tipo, em nenhum momento design gráfico não passou isso na minha cabeça, em nenhum momento. Eu Uhum. ficava bem focada nisso. E eu acho que a medicina também tem um pouco de você conseguir dar orgulho assim para as pessoas. E Uhum. isso era um ponto muito forte para mim, assim, por ter um certo prestígio. Eu Uhum. era uma coisa que eu pensava, nossa, isso aqui vai ser muito legal se eu passar. Vai ser tem Sim. essa expectativa do dia que você passar, de como as pessoas vão ficar felizes, orgulhosas. Sim. Então, acho que Eu isso acho que isso conta muito, né? Porque assim, não existe na nossa sociedade alguém, um filho, um amigo chegar e falar assim: ah, eu quero fazer medicina. E as pessoas reagirem mal, né? Todo mundo reage super bem. Eu lembro que, tipo, quando eu falava que ia fazer psicologia, hoje em dia já é diferente, mas na época, nem faz tanto tempo assim, mas na época que eu decidi fazer, eu lembro que era uma vibe mais, tipo, psicologia, tipo, é isso mesmo, não tinha tanto prestígio, mas medicina. É um sonho que, quando você tem, ele é muito reafirmado pelas pessoas à sua volta, né? Tipo, independente de onde você estiver, né? exato. Então, eu acho que nada a não ser as minhas notas me tirava um pouco desse sonho. Então, Uhum, era a única coisa que me fazia duvidar ali, né? E assim, eu não sei até onde vou, uhum. vou até meio que. Pode contar mais. Tá. Aí eu, então, no terceirão eu não passei. E aí já logo decidi que eu queria fazer o cursinho. Uhum, Não cheguei a ficar em dúvida do que eu queria, mesmo uhum, não tendo passado e a minha nota tendo sido bem abaixo do que era o esperado. Eu falei, uhum, não, é normal, vou fazer cursinho e continuar estudando, né? E aí, assim, foram 4 anos de cursinho. Só que nesse meio tempo aconteceu muitas coisas. E foram coisas muito importantes e que me trouxeram até onde eu tô hoje, né? uhum, E principalmente, assim, nesse tempo, eu chegava a me questionar sobre a minha capacidade, mas eu era muito firme, assim, de que eu queria isso e tudo mais, e não dava muito espaço para. Como eu acho que a medicina também, o cursinho, ele ocupa muito do seu tempo, você não tem muito tempo para se conhecer e saber o que você gosta e pensar em outras coisas. Sua mente fica muito ali nos estudos, no vestibular, e eu acho que eu não tive tempo para pensar em nada mais que isso. Hoje eu vejo muito claro. Por quê? Foi na pandemia que as coisas começaram a mexer muito. uhum, E na pandemia eu acho que, assim, o motivo foi porque eu estava em casa, o cursinho era online, e, e eu tive tempo para fazer outras coisas. Então, né, eu lembro que, como o cursinho era online, eu tinha mais flexibilidade de horários, eu podia assistir a aula em algum outro horário. Eu lembro que eu comecei a querer aprender caligrafia. E, uhum, tipo, uma caligrafia lá que eu gostava demais. Comecei a imprimir uns papéis, assim, com várias fontes. Eu comecei a fazer por cima, comprar caneta diferente para eu testar e tal. Já eram coisas que eu tinha interesse, mas que eu tive tempo para realmente me dedicar um pouco mais a isso. total. Uhum, E aí eu lembro que, assim, quando eu realmente vi que meu interesse era muito diferente, uhum, das pessoas, porque parece às vezes que, tipo, eu gosto disso, mas, todo mundo deve gostar disso. E daí uhum, quando eu vi que não, era uma coisa que realmente era meu, que era uma habilidade minha e um interesse muito meu,
foi quando eu comecei a querer aprender sobre software, de fazer caderno, livro, e comecei a ver uns vídeos no YouTube. E aí eu lembro que eu falei assim pro meu marido, que na época era meu namorado, né? E eu falei assim, nossa, Fê, quando será que eu vou ter tempo pra. Eu pensei no curso de medicina e quanto tempo ele ia exigir meu, né, de faculdade, de residência e tudo mais. E aí me deu um certo desespero e eu falei assim, meu, eu falei, quando que eu vou ter tempo pra poder estudar essas coisas que eu gosto? Uhum. E aí, isso ficou muito na minha cabeça, de calma. Então, medicina e as coisas que estuda na medicina, eu não vou gostar, tipo, não vai gerar esse interesse em mim, né? Que na verdade esse é o ponto alto, assim, né, na escolha de uma profissão. Que a gente tem que ter interesse. E eu não, quando eu pensava em estudar, assim, às vezes o corpo humano, na ideia romantizada era legal. Mas na prática, o que eu realmente estava gostando de aprender era muito diferente, assim. Sim. Tainha, sabe o que que eu lembro de uma coisa que você falou um dia, que eu acho que foi o dia que, tipo assim, eu percebi, daí eu falei assim, meu, não sei se a Tainha, tipo, vai ser tão feliz sendo médica quanto fazendo outras coisas. Que eu Uhum. lembro que teve um dia, tipo, acho que você já tava no começo do cursinho, ou a gente tava na escola, não lembro. Mas eu lembro que você falou assim, meu, eu fico muito animada pra quando eu entrar na faculdade eu pensar em como eu vou fazer os resumos da faculdade. De tipo, que você ia desenhar as coisas, que você ia Uhum. pintar. E daí eu lembro que eu fiquei tipo assim, Tainha, eu acho que Jesus. você nem vai ter tempo de pintar as coisas na faculdade. E daí eu lembro, não falei, né, obviamente, mas daí eu lembro que eu comecei a pensar sobre isso. Mas é muito legal, porque disso que você tá falando, assim, de uma perspectiva de quem tava de fora, sempre foi uma coisa muito você, né? Então, Uhum. tipo assim, por mais que, beleza, nessa fase da pandemia você teve mais tempo pra se dedicar pra isso, mas desde que a gente era criança, você sempre gostou dessas coisas manuais, dessas coisas mais artísticas, até das coisas tecnológicas mesmo, de descobrir como usava uma coisa. Eu lembro que você fazia tinha aqueles negócios de Excel, tipo, um monte de coisa que Uhum. você fazia. As apresentações eu sempre É fazia. verdade, tipo, PowerPoint, todas essas coisas, era sempre você que fazia, assim. E daí, até isso é engraçado, porque parece que tem alguns cursos específicos. Na verdade, eu acho que hoje em dia é só medicina que é assim. Mas que quando alguém fala que quer, parece que é um curso meio que você nem para pra questionar, né? Parece que combina Uhum. com todo mundo. Tipo assim, médico Sim, combina com todo mundo. Tem se a pessoa falar que quer ser psicólogo, quer ser professor, quer ser, sei lá, cozinheiro, a gente questiona, tipo, nossa, mas exato. você não tem. Mas médico parece que é universal, combina com todo mundo. E eu acho que vem, às vezes, desse prestígio mesmo, financeiro, que proporciona depois. Mas é muito doido isso que você falou, da gente parar pra reparar no que a gente gosta, no que a gente tem vontade de fazer, né? Sim, e assim, enquanto você tava falando, eu lembrei que muita gente, por mais que foi na pandemia que isso meio que eu tive tempo pra me perceber, era algo que as pessoas já percebiam. Então, assim, Sim. eu já tinha escutado muita gente me perguntando nesse processo inteiro por que que eu não fazia design gráfico. E aí eu falava assim, ah, não, é um hobby, tipo, eu gosto de fazer no meu tempo livre, alguma coisa. E eu acho que por não entender exatamente a profissão, eu ter um estereótipo do que era um designer gráfico, eu não me encaixava nesse estereótipo. Então eu achava que era aquela pessoa só que desenhava a vida inteira, desde criança, ficava desenhando, sei lá, no caderno. Eu nunca fui essa pessoa, então, igual a Ana falou, eu era, tipo, gostava de câmera, eu gostava de celular, eu gostava de tecnologia, eu gostava dessas coisas de caligrafia, letra. Então, só que eu não sabia que isso era parte do curso de design gráfico, eu não sabia que a Aham. gente estudava isso, né? Então, eu fui realmente descobrir essas coisas só quando eu entrei na pandemia, entrei na grade curricular e eu olhei que tinha aula de fotografia. Daí eu falei, meu, não acredito que tem aula de fotografia, que legal, eu amo isso. E aí fui lendo e aquilo foi assim, reacendendo no meu coração. Eu falei, nossa, isso vai ser muito legal de estudar. Eu já estava animada pelo curso que eu ainda, né, nem ia começar a fazer. Muito legal. E Tainha, como que foi assim? Tipo, você lembra o momento que você decidiu e falou, meu, tipo, pelo que eu tô entendendo, né? E que eu lembro também, foi uma coisa gradual, foram vários momentos, mas teve algum momento assim, alguma coisa que te influenciou que você falou, meu, é isso, não dá mais, tipo, não vai ser medicina mesmo. Quando que foi esse ponto de decisão, assim? Eu lembro que eu queria falar com os meus pais sobre, né? Era Uhum. uma coisa que eu
enfim, tinha muito medo de falar e contar pra eles. Então, eu sou cristã, né? E Hum, aí eu lembro que era algo muito importante pra mim, esse momento de conversar com eles, de transicionar. E eu lembro que eu orava muito, assim, pra Deus falar comigo mesmo e me dar paz nessas decisões. Então, já era algo que eu tinha visto com os meus olhos, né? Tipo, eu já tinha visto que eu gostava, que estava fazendo sentido. Já tinha conversado com meu namorado na época, né? E aí eu já tinha dado umas pistas para os meus pais. E aí tinha um vestibular, no meio do ano. E aí eu coloquei algumas coisas assim em oração. Falei, Jesus, eu preciso muito que você responda, que você fale comigo e assim, confirme todas as coisas que eu já estava sentindo, né? Que já faziam muito sentido para mim. E aí eu lembro que eu coloquei algumas coisas em oração, fiz o vestibular para medicina mesmo, que era algo que eu queria. Falei, meu, é a minha última tentativa, assim, né, para medicina. Eu tinha muito medo, eu não queria desistir por falta de capacidade. Eu tinha isso, essa coisinha no meu coração. Não queria falar, ai, eu desisti de medicina porque eu não fui capaz de passar e tudo mais. Tá tudo bem, né? Quem realmente faz isso. Mas eu não queria que fosse isso. Eu queria que fosse algo realmente, olha, não estava mais fazendo sentido. E eu sim. lembro até que eu falei assim, eu fiz o vestibular e depois que eu fiz, eu lembro de vir um sentimento assim, meu Deus, e se eu passar? Porque eu acho que eu já tava tão dentro, eu já tava sonhando tanto com design gráfico que eu fiquei até com medinho de passar e ter que fazer, sabe? E normalmente Uhum, é o sonho de todo mundo passar em um curso uhum. desse. Enfim, aí eu lembro que eu coloquei em oração e sobre. Eu não sei se eu conto toda. É uma história muito longa. Então, só vou Pode contar uma versão resumida, estamos aqui pra isso. uma versão resumida. É, tipo, dessa parte longa, uma parte resumida, mas pode contar, pode dar. Sim. Que eu tinha, assim, colocado bastante em oração sobre uma nota de corte. A nota de corte na época era desse curso. Como estava na pandemia, o vestibular foi bem Uhum. diferente. E aí era só uma fase, e a redação. Então eu já tinha feito a fase e a redação. E aí eu tinha colocado muito em oração que se fosse para eu desistir de medicina, né? Que eu queria muito fazer uma nota abaixo da nota de corte. E eu e meu namorado, a gente tinha orado bastante sobre, e, eu- e aí eu fiz o vestibular, e eu lembro que tinha 50 questões, e e eu tinha feito 40 agora eu não lembro, 43 eu acho, 44 não sei. E aí, saiu o resultado, e eu lembro que eu só ficava pensando, meu Deus, será que vai ser uma nota acima da minha, né? E aí foi mesmo essa nota. E aí, assim, eu entendi que não era por capacidade, assim, que realmente era algo não só que eu tava vendo racionalmente que fazia sentido, mas também estava muito alinhado com os meus valores, né? Com o espiritual, assim, que para mim fazia muito sentido seguir por esse caminho. E aí acho que foi algo que me deu muita paz depois disso, né? E como que foi daí contar isso para as pessoas, assim? Você falou que era importante contar para os seus pais, mas não só sua família, assim, mas amigos. Você lembra de ficar com medo, assim, de como as pessoas iam reagir? Era um ponto, assim, para você ou não? Isso era tranquilo? Não, com certeza, era um super ponto. Eu acho que eram pontos diferentes. Para os meus pais, eu tinha. Como é um curso muito legal de ser sonhado, igual a gente falou, com muito prestígio, você não sonha uma coisa sozinho, né? Você sonha com pessoas junto. Então, eu criei um futuro e os meus pais criaram esse futuro junto comigo. Então, na perspectiva deles. E aí eu tinha muito medo de frustrar. Então, é, eu sabia que, por exemplo, com os meus amigos, eles, assim, eles sonhavam, mas é diferente, né, o que os pais imaginam. E aí, então, para mim, o mais difícil foi, com certeza, contar para os meus pais. E aí, eu lembro que eu tentei de várias formas, assim, explicar um pouco dessa minha versão, talvez que eles não tinham conhecido ainda, né? Eles viam que eu me interessava por esses assuntos, mas eu nunca, talvez, deixei isso aflorar tanto, Sim. ali em casa, né?
E aí eu lembro que eu fui mostrando o quanto eu tinha interesse por essas coisas aos poucos e tentando dar segurança para eles de que não importava onde eu, tipo, que curso eu escolhesse, eu ia dar o meu melhor e que, Aham. assim, né, pra tranquilizar o coração deles. Mas pra mim foi muito difícil, que eu tinha medo de frustrar. E realmente, eles ficaram bem frustrados, foi bem difícil essa fase, de tentar explicar pra eles o que eu queria. Mas uma hora eu entendi que não dava, assim, depois a gente conversar muito e alinhar muitas coisas com eles, eu entendi que uma hora eu que precisava escolher e eu que precisava bancar a minha decisão, né? Porque o Aham. futuro, tipo, eu trabalharia com aquilo no futuro. E eu já não estava mais disposta a trabalhar como médica e enfrentar aí 6 anos de faculdade, e, enfim, tudo aquilo que, né, seguiria junto com isso. E aí, nessa etapa, eu falei, olha, não dá mais, eu realmente tô decidida e quero isso. E aí eles, lógico, né, na época entenderam, meio doloridos, com certeza, mas entenderam. Mas o legal é que, assim, hoje, falando de agora, né, o quanto eles realmente se alegram e veem o quanto isso faz sentido e o quanto isso me deixa feliz. Várias vezes já minha mãe e meu pai falaram, nossa, filha, tipo, como você fica feliz, que bom que você escolheu. Eles até, nossa, que bom que você não escolheu ser médica. Aham. Então, Legal, assim, porque eu vejo que não só nesse sentido de escolha profissional, que é algo que acontece quando a gente é um pouco mais nova, mas eu acho que até no sentido de você ter feito os anos de cursinho, eu acho que é muito investimento mesmo, de tempo, de dinheiro, de tudo, né? E sim, também em escolhas de pessoas que eu vejo que já estão trabalhando, então assim, meu, já trabalho há 5, 10, 15 anos nessa área, já tô me dedicando a isso, mas tenho vontade de trocar, ou já fez muito sentido, mas hoje em dia não faz mais tanto sentido pra mim, eu vejo que tem muito esse medo do que as pessoas vão pensar, porque é natural, a gente vive em sociedade, então a gente gosta de zelar pela imagem que a gente tá criando para as pessoas, né? sim, exato. Mas algo que eu gosto muito da sua história, e uma cena que veio na minha cabeça hora que você tava falando, é que realmente, assim, quando você tava com medo de frustrar os seus pais, deles ficarem chateados, não era só da sua cabeça, tipo, eles realmente ficaram, né? Então, Uhum. assim, e eu acho que é isso que torna essa história mais legal, porque ela me lembra que as coisas não acabam quando a gente, no pior cenário, assim, então a vida continua, né? Então eu Sim. lembro de quando teve a sua colação de grau de design gráfico, seus pais estavam, tipo, super felizes, super empolgados, tipo, com plaquinha e tudo mais. E assim, realmente felizes por você. E hoje, com o seu trabalho, com os produtos que você lança, que daqui a pouco daí você conta mais também, mas eles sempre estão super empolgados. Eu vejo, tipo, os comentários deles em todos os posts, tipo, tudo perfeito, maravilhoso. Eles compram, eles divulgam, eles são realmente muito apoiadores, né? Então, acho que para quem tá escutando e às vezes está no meio de uma decisão difícil dessa e ou tá enfrentando uma reação difícil que você não queria, eu acho que isso é algo que eu sempre tento trabalhar muito, assim, que a vida não acaba no pior cenário, a vida continua. Sim. Então, tem tempo para as pessoas irem entendendo, irem assimilando, e de fato, só a gente vai ter que pagar o preço disso, né? Então, Uhum. se você fosse médica, meu, só você ia ter que pagar o preço de estar vivendo uma coisa que você não estaria amando tanto, que você talvez estaria, sim, ganhando dinheiro, sim, tendo o prestígio das pessoas, mas você estaria lá no dia a dia ainda, tá? Meu Deus, que horas que eu posso chegar em casa e fazer minha caligrafia e não ia ter tempo de fazer caligrafia, ia ser um ponto. Então, assim, ninguém paga esse preço por nós. Então, não vale a pena a gente deixar que as pessoas decidam por nós coisas que só a gente vai viver, coisas Uhum. que só a gente vai poder de fato fazer, né? Então, é muito, muito legal isso, assim, e vendo essa mudança da reação deles e das pessoas à sua volta mesmo, né? Assim, quando se trata das outras pessoas, com os meus pais era mais isso, assim, mas quando se tratava das outras pessoas, o que eu tinha medo eram duas coisas. Uma, Uhum. acharem esse curso nada a ver, tipo, ter escolhido um curso que não tem tanto prestígio, ou nem saberem muito o que que faz, né? Tipo, você tem que. Aham. Que é normal, hoje em dia eu já tô acostumada, eu já falo que eu sou designer gráfico e explico o que faz Aham. designer gráfico. Mas isso me deixava, porque não tinha a mesma reação, quando eu falava isso, não tinha a mesma reação que causa uma medicina da vida. E isso me dava medo da reação das pessoas. E a outra coisa era de acharem que eu tava desistindo. Então Uhum. mexia um pouco com o meu orgulho, né? Sim. E aí nisso eu abri muito mão. Por exemplo, eu Uhum. expliquei aqui, né, a questão
de como foi o processo, mas eu não paro na rua e não fico explicando pra ninguém isso. Então eu abri mão mesmo. Eu falo, eu queria medicina e eu não fiz Aham. mais, e agora eu sou designer gráfica. E as pessoas com certeza podem pensar, porque era muito difícil, ela não conseguiu passar. Mas é isso, tipo, no futuro, quem tem que lidar com as coisas somos nós, e isso vira tão, tão, tão pequenininho, mas na hora da decisão, essas coisas parecem muito grandes, né? Sim, e é muito bizarro por o quanto realmente não importa, né? Então, assim, meu, tanto faz se alguém acha de, tipo assim, nossa, na verdade a Nath tá falando tudo isso, mas ela não teve capacidade de passar. Meu, tanto faz, simplesmente não muda nada na nossa vida. E às vezes a gente se prende a uma vida, e daí isso não só em área profissional, mas relacionamentos amorosos, escolhas, enfim, o que for, pelo que as pessoas estão pensando, quando na verdade não tem esse impacto tão grande que a gente acha que tem, né? Sim, o impacto seria se eu decidisse ficar por isso, né? Daí eu viveria a vida inteira com base naquela opinião, né? Total. E Tainha, eu acho que uma outra pergunta, assim, que eu queria te fazer, que é algo que eu penso muito, e daí eu posso contar depois um pouco do meu processo também de escolha profissional, mas se você acha que você só seria feliz realmente sendo designer, se tem outras profissões que você teria que você acha que você seria feliz, se você acha que se você fizesse medicina você ia ser completamente infeliz, como que fica isso organizado na sua mente? Porque eu vejo que às vezes, principalmente na clínica, assim, tem um sofrimento muito significativo, assim, em querer um caminho específico que, tipo, meu, eu preciso descobrir qual é esse caminho que vai me fazer 100% feliz e eu vou amar tudo e vai ser tudo incrível e não vai ter nenhum outro que me proporcionaria isso, assim. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, por conta desse processo mesmo. Não é nem que me perguntam, mas muita gente fala assim: Meu Deus, Nath, imagina se fosse médica, nada a ver com você, você ia odiar. Tipo, Uhum. eu já escutei isso muitas vezes, assim. Uhum. E para mim fica muito claro que eu não acho Uhum. que seria um caminho infeliz para mim. Eu Uhum. acho que a gente tem múltiplos talentos e múltiplos Total. interesses, e eu acho que a gente é muito bom em se adaptar. Uhum. Então, eu acho que se eu passasse em medicina, ou em direito, ou em, assim, algumas coisas talvez que eu teria uma habilidade, lógico, né? Aham. Matemática eu Faz seria absolutamente qualquer curso. Ah. completamente infeliz. Uhum. Mas dentro de, lógico, alguns interesses e algumas habilidades nossas, eu acho que eu seria feliz. Eu acho que eu me adaptaria. Total. Mas eu tenho certeza que eu não seria uma médica tão boa igual eu sou uma boa designer. Uhum. Uhum. Então eu acho que eu tenho, por conta de me interessar de verdade pelo tema, eu acho que eu consigo ir mais longe. Total. Eu acho que dentro, se eu fizesse medicina ou se eu fizesse alguma outra coisa, eu iria achar ali um rumo que eu conseguisse continuar. Uhum. E às vezes, enfim, ia achar prazer, não tanto prazer no trabalho, mas prazer em outras coisas ali na minha rotina, no meu dia. Mas Uhum. eu tenho isso muito leve, assim, de que por mais que eu segui por um caminho e que ele foi muito bom, que se eu tivesse escolhido outro, eu acho que teriam muitas formas de eu ainda me adaptar e ainda me fazer, né, feliz, assim, encontrar ali um caminho. Total, e eu falo isso porque eu acho que assim, a nossa geração, e algumas, talvez uma antes da gente, duas assim, são as primeiras a ter esse privilégio de poder se questionar. Então, assim, ai, o que que eu gosto de fazer para eu trabalhar com isso? Na maior parte do tempo e da vida daqui, o trabalho sempre foi só um trabalho, uma forma da gente subsistir, né? E lógico que a gente também tá falando isso de um contexto privilegiado, onde a gente teve tempo, apoio, ferramentas para fazer essas escolhas. E isso é um privilégio muito, muito, muito grande, principalmente num país tão desigual quanto é o nosso. Mas eu acho que às vezes essa sensação de meu, qual é o meu caminho, o que eu gosto, também pode dar. Acho que tem dois caminhos. E o primeiro, que eu acho que também é difícil, é esse de que a gente vai gostar de tudo. E Uhum. eu vejo muitas pessoas, assim, da nossa faixa etária, frustradas com o trabalho, porque ele é um trabalho. E daí a gente não gosta de tudo. E daí tem dia que a gente não quer trabalhar. E daí eu acho que é difícil administrar esse sentimento de, meu, eu tô frustrado porque eu não gosto dessa profissão, ou Uhum. porque isso é um trabalho e talvez agora eu queria estar, sei lá, descansando, fazendo outra coisa e não trabalhando. Você percebe isso também?
Sim, a gente até tava falando esses dias sobre isso, né? Que a gente cria uma expectativa de que, assim, por exemplo, se a gente transformasse um hobby em trabalho, ele Uhum, já não teria o glamour, o prazer mesmo de um uhum, hobby. Porque uhum, daí, na hora que vira trabalho, a gente tem os contras, né? E que exigem ali uma disciplina que a gente não teria em um hobby, exige uma constância que a gente não teria. E aí uhum, eu acho que a gente tem essa visão, e por isso que eu falo, né, da visão romantizada do trabalho. Porque em todas as profissões a gente tem isso, e aí a gente acha que, aham, sendo psicóloga, a gente vai ouvir as pessoas e aconselhar as uhum, pessoas e trazer uma solução. Mas tem os seus pontos muito ruins, né? uhum, E que às vezes a gente vai ter, mas a gente vai ser uma ótima psicóloga, mesmo não gostando de fazer algumas coisas, né? sim. E aí dentro, tipo, designer mesmo, eu amo, mas com certeza tem muitas coisas que eu não gosto, e até na faculdade mesmo, várias coisas que eu não tinha habilidade, não tinha interesse, mas muitas outras eu tinha, né? Uhum. E até assim, tipo, semana passada a Nath veio trabalhar aqui em casa, né, Tainha? E daí Uhum. a gente tava trabalhando juntas, e daí eu tava fazendo, tipo, a planilha financeira e cobrando todos os meus pacientes, e ela tava vendo um negócio de nota fiscal da papelaria dela e tudo mais. Que eu tenho certeza que são duas coisas que, no momento que a gente decidiu ter essas duas profissões, era talvez, tipo assim, as últimas coisas que a gente se imaginou fazendo, assim, não são coisas que a gente se imagina com propósito ali fazendo, mas são coisas que fazem parte. E daí é tipo uma sexta-feira, você tá trabalhando e você tem que fazer essas coisas, né? Então acho que é importante também isso que você falou de não romantizar tanto, entendendo que tem propósito e ao mesmo tempo que dá pra ter propósito e gostar da sua profissão e falar, meu, eu vejo sentido em fazer isso, você ainda assim não vai gostar de um monte de coisa. E tá tudo bem, uma coisa não anula a outra, né? Uhum. E porque o trabalho continua representando a vida, e a vida tem dias chatos, tem dias legais, e mesmo as coisas que a gente gosta do nosso trabalho, então, por exemplo, eu tá ali com as pessoas, escutar, você tá ali fazendo os projetos, sendo criativa, tem dia que a gente às vezes não tá tão afim de fazer. Mesma parte boa, mesma parte legal, e isso faz super parte da vida, né? Sim, real, muito isso. E isso de ter um caminho só, nossa, gente, eu concordo muito com isso que a Nath falou, de que a gente tem muitos caminhos porque a gente tem muitas versões dentro de nós, e eu acho que essas versões são esses valores mesmo. E eu sinto que cada profissão que a gente poderia escolher, ela fortalece alguns valores dentro de nós e nos dá mais contexto e mais oportunidade para usar esses valores. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história profissional, mas que eu acho que é um bom exemplo da gente ilustrar isso e falar um pouquinho de valores também. Eu nunca fui uma pessoa de tipo, nossa, desde criança quero ser uma coisa também. Então minha mãe fala que quando eu era criança eu falava que eu queria ser mãe, uma grande parte da minha vida. E uma outra parte eu falava que eu queria ser puladora de corda, porque eu gostava muito de pular corda, então eu ficava alternando entre essas duas. E daí, conforme eu fui crescendo um pouquinho, a gente tava ali no fundamental. Eu lembro que eu comecei a falar que eu queria ser jornalista. E daí eu quis por muitos anos ser jornalista, muitos anos mesmo, assim, acho que foi tipo Fundamental um, Fundamental 2, foi uma coisa que eu sempre falava. E eu lembro que quando tinha essas coisas de tipo, ah, vá vestido de uma profissão, ou tipo, tinha um microfone, eu ia de jornalista, era super a minha vibe, e eu amava. E daí eu lembro que quando eu tava, tipo, quando foi essa mudança também do fundamental pro colegial, eu acho que é uma fase que a gente pensa mais nisso, né? De verdade, assim, porque, por exemplo, na escola que a gente estudava, já no primeiro colegial já começam a falar bastante de vestibular, de decidir o que você vai fazer, o que você vai prestar. Então foi uma época que eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a pensar um pouco em como ia ser a vida de jornalista dentro do tipo de jornalismo romantizado que eu me imaginava fazendo. E dentro dessa categoria de jornalista que eu queria ser, eu lembro que isso incluía viajar muito, fazer matérias muito diferentes e, enfim, nem sei como seria isso, se isso seria possível na vida real, mas eu lembro que era isso que eu queria. E daí eu lembro que eu comecei a pensar em várias outras coisas que eu queria muito também, que era, por exemplo, casar, ter filhos, construir uma família, que era um valor muito importante pra mim. E eu vi que essas duas coisas, óbvio que elas não se anulavam, mas eu vi que talvez me conhecendo eu ficaria um pouco insatisfeita com as duas. Então eu ficaria sentindo que eu não tava, talvez, me dedicando, viajando, fazendo as coisas que eu queria fazer tanto quanto eu queria no trabalho e nem na família. Eu ali no auge dos meus 14 anos com essa reflexão sobre o futuro. Né? Eu lembro que eu pensei isso e falei assim, meu, não vai dar, acho que eu quero uma profissão que eu tenha mais flexibilidade, uma profissão que não envolva viajar tanto e tudo mais. E daí eu lembro que eu fiquei um ano.
inteiro, o primeiro colegial inteiro, sem fazer ideia do que eu queria. Daí cada semana eu queria uma coisa, eu pesquisava uma profissão nova. Daí eu lembro que teve um dia que eu falei, meu, acho que é medicina. Eu tive esse momento. Daí eu lembro que eu, sei lá, assisti um episódio de Grey's Anatomy, daí eu lembrei que tinha sangue, daí eu já passo meio mal. Daí durou, tipo, uma semana e eu desisti. Mas porque é esse curso que às vezes é mais fácil. Eu lembro que a gente tinha um grupo de amigas, que é esse que eu e a Nath a gente fazia parte, que, tipo, mais da metade do grupo queria fazer medicina. Então, pra mim, às vezes parecia o mais fácil também de. Meu, não fácil de fazer, né? Obviamente que era muito difícil, mas uma ideia boa de se ter, porque parecia algo bom. Mas eu também desisti. E daí eu fui passando por vários cursos, gente. Eu não gostava de absolutamente nada. Nada, eu ficava assim, meu Deus, você é a pessoa sem profissão. Mas fui indo. E daí eu lembro que um dia eu tava, tipo, no. Pesquisando na internet, tava naquele guia do estudante, que era um site que tinha até um teste vocacional e tal. E daí eu lembro que eu li lá de psicologia. E por mais que não faz tanto tempo, então faz, sei lá, tipo, isso faz uns 9 anos, que foi no começo do segundo colegial, não era tão falado psicologia ainda. Tipo, parece que não era. Tipo assim, eu não conhecia muitas pessoas que faziam psicologia. Então, não era uma coisa que tinha muito passado pela minha cabeça. E eu lembro que eu li, eu gostei, e daí foi um sentimento só de, meu, acho que combina comigo. E meus pais sempre muito dentro desse contexto, também eles apoiaram bastante, conversei com eles. E, meu, foi esse sentimento, não foi uma super decisão, eu não olhei, tipo, várias coisas, não foi um super desejo. Foi uma decisão, gente, literalmente, de, tipo assim, dia pra noite. Eu dormi um dia, não sei o que fazer, outro dia eu acordei e falei, meu, acho que eu vou fazer psicologia. Acho que combina comigo. E daí eu passei por esse processo também de orar, porque a minha espiritualidade é um valor muito importante pra mim também. Então eu lembro que eu orei, eu queria ter uma convicção dentro dessa parte também. E daí eu tomei essa decisão e eu queria fazer vestibular na UEL, que era a universidade da nossa cidade mesmo, e comecei a estudar para isso. Me dediquei, passei, foi. E daí eu lembro que os 2 primeiros anos da minha faculdade eu não gostava nada da minha faculdade. Tipo, eu não gostava das aulas e eu ficava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tipo, será que é psicóloga mesmo que eu quero ser? Porque eu lembro de não gostar de várias matérias. Mas daí eu lembro que eu ficava olhando, tipo, pessoas sendo psicólogas, e eu pensava, não, acho que eu vou gostar da profissão. Mas tem muitas matérias que eu não tô gostando. Isso é muito comum, porque a faculdade é muito introdutória os primeiros anos, né? Então todo mundo dá uma assustada. E daí, a partir do terceiro ano, que foi quando a gente começou a fazer estágio, eu lembro que eu entrei na faculdade só com uma certeza que eu nunca seria psicóloga clínica. Falava, meu, eu via todas as áreas da psicologia, eu pesquisava um monte, falava, meu, vou ser qualquer coisa, menos psicóloga clínica. E daí, no terceiro ano, eu me apaixonei por psicologia clínica. Também falava que eu nunca ia para nenhuma parte comportamental, porque eu gostava de psicanálise. Mudei tudo também na pandemia, no meio da faculdade. E daí foi uma loucura. E hoje eu me sinto muito realizada na minha profissão e eu me sinto muito feliz mesmo, escolhendo fazer o que eu fiz. Eu vejo muito propósito nisso. Eu gosto de fazer. Eu sinto que eu tenho interesse. Isso que a Tânia falou de estudar, de ir atrás, de mergulhar mais. Eu acho que isso me torna boa no que eu faço. Mas eu tenho muita convicção que eu seria muito feliz fazendo várias outras coisas. E daí é até por isso que eu coloquei essa pergunta. Porque, tipo assim, por dia, às vezes eu fico falando com meu marido, eu arrumo umas 3 outras profissões que eu gostaria de ter e que eu realmente sinto que eu seria feliz. Tipo assim, e que seriam outros valores, outras coisas, mas, por exemplo, o mesmo jornalismo, gente, eu tenho certeza que eu gostaria de fazer isso, de fazer o podcast e tudo mais. Eu até falei pra Nath quando eu decidi fazer esse episódio essa série de episódios de entrevistas, que eu acho que é uma forma de tentar colocar uma pontinha de outros lados meus, de outras coisas que eu gosto, de comunicação e tudo mais, numa profissão que trabalha isso de forma diferente, né? Mas eu tenho muito essa certeza. Então, eu acho que às vezes a gente fica tão preso nisso de querer ter uma profissão, um caminho, que isso atrapalha a gente até escolher, porque a gente fica tão nervoso de achar um caminho e quando acha, parece que achou errado, porque tem coisa que não gosta. Então, eu acho que a gente ter essa visão mais ampla de quem a gente é e de quanta coisa faz a gente feliz é mais valioso mesmo, né? Sim, e eu acho que essa pressão é porque a gente não enxerga também as portas que vão se abrir depois, né? Então a Sim, gente fica com um funil ali muito, eu vou ser isso e pra sempre. Mas igual, você foi se adaptando, né? E trouxe sim, tipo um jeito do jornalismo agora. Mesmo para sua realidade de psicóloga, você trouxe uma coisinha. Então isso, e a gente vai tendo essa liberdade em meio à nossa sim. profissão, né? Eu Uhum. não falei, mas eu sou designer.
mas eu tenho uma papelaria. Uhum. É um jeito empreendedora. E eu acho que Aham. qualquer profissão que eu tivesse, eu acho que eu iria dar um jeito para ir para essa área. Aham. Criação, assim, de criar algo, de fazer algo além de ter a minha Uhum. própria empresa. Então, mesmo se eu fosse médica, eu acho que aí eu teria uma clínica e daria um jeito para, eu não sei, mas a gente não enxerga, né, as portas que a gente tem ali. Mas eu acho que a gente vai se adaptando e conforme a gente vai tendo habilidades, a gente vai conseguindo encaixar elas, não importa em qual caminho a gente escolheu, né? Aham, total. Não, é muito isso, e é muito gostoso. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu lembro que algum professor um dia falou que, tipo assim, a faculdade era só a ponta do iceberg, que, tipo, tinha muita coisa ainda. E eu ficava, tipo, não, a faculdade é a minha formação profissional e ela vai acabar ali, eu vou sair daqui decidida. E, meu, quando a gente sai, a gente percebe que tem tantas possibilidades, tem tanta coisa. E, tipo, a gente tem esse perfil de não parar quieta, né? De que tá sempre querendo fazer uma coisa nova e pensando numa coisa nova. A gente gosta disso, acho que é uma coisa que a gente tem em comum. E isso é muito bom, porque realmente tem. A gente que vai criando cenários que fazem sentido pra gente. Então a gente fica também muito engessado às vezes. E eu acho que hoje em dia também com, enfim, tecnologia e tantas mudanças, tem coisas que talvez quando a gente estava na faculdade a gente nem imaginava que davam para ser feitas e que, tipo isso, gravar um podcast. Gente, eu nunca ia imaginar isso na faculdade. Se falassem isso, eu ia rir muito. E, tipo, e é uma coisa que eu amo tanto e que realmente é uma forma de divulgar o meu trabalho, enfim, que faz sentido para mim. E daí a gente vai criando esses jeitos que estão dentro dos nossos valores, dentro do que importa pra gente, né? Mas, Tainha, assim. Eu acho que uma última pergunta que eu tenho pra você é como que você vê os seus valores? Você falou isso de criar, de inovar, mas você acha que tem algum outro valor além desses que você consegue ver hoje na sua prática profissional, que você fica tipo assim, meu, isso é muito importante pra mim e a minha profissão é uma das formas de eu colocar isso em prática? Vou só antes explicar um pouquinho sobre valores para quem talvez todo mundo sabe que é um valor, né? Mas às vezes a gente não tem muita familiaridade com o significado disso, e na psicologia a gente sempre fala que valores são direções para a vida. Então são coisas que a gente não necessariamente um dia chega lá. Então, por exemplo, se você fala que você é uma pessoa carinhosa, você vai ter que estar sempre sendo carinhoso para continuar sendo carinhosa. Não é uma conquista, não é tipo assim, ah, eu dei um abraço em alguém e agora eu posso dar check. Não é. Sempre vou estar tendo que ser carinhosa, demonstrar meu amor e tal. Então, coisas como, tipo, a criatividade, a espiritualidade são coisas que a gente sempre tem que estar buscando para que isso continue fazendo parte da nossa vida. E é isso que a gente estava falando quando a gente diz que tem várias versões nossas, porque a gente tem vários valores dentro da gente. Daí, cada área da nossa vida é uma oportunidade de colocar esses valores em prática. Eu acho, fiquei pensando aqui, eu acho que dentro da minha profissão hoje, os valores que eu vejo que mais se destacam, assim, que eu me sinto realizada, a da criatividade, no sentido de criar algo do zero. Eu tenho muito isso, assim, de ideias de coisas que poderiam ser criadas e que, nossa, não tenho isso, queria isso, vou criar isso. Aham. Então, eu me satisfaço muito quando eu crio um produto, né, um caderno, algum produto que não existia, e aí eu vejo ele, nossa, é real, eu criei isso. Então, eu acho que para mim, da criatividade, é algo que eu me sinto muito realizada e que hoje na minha profissão eu tenho muito, que talvez outros caminhos não me permitiriam ter tanto isso explorar. Mas eu acho que, assim, um dos maiores é a espiritualidade, porque ela me guiou até aqui, né? Então, tenho muita convicção de que eu é, estou em um lugar que faz sentido para mim, mas as coisas que eu crio, a papelaria que eu tenho, né, é uma papelaria cristã. Então, eu acho que é ainda mais alinhado com esse propósito que eu sinto de não só criar algo, mas criar algo que vai ajudar alguém a alimentar a espiritualidade dela. Então, isso também me gera um sentimento de propósito muito grande, né? De, nossa, eu criei algo que realmente vai ajudar alguém, que faz sentido com a medicina ali, né? Naquilo que eu tinha de querer, mas muito alinhado que é dentro das minhas habilidades de designer
E aí, com o meu propósito, que é muito esse de alimentar a espiritualidade das pessoas, né? Então, eu acho que esses são os valores. Eu confesso que, assim, flexibilidade, outras coisas, eu não pensei em nada disso. Tipo, não, eu não imaginava. Quando eu trabalhei, estagiei CLT um tempinho, eu Aham. fiz estágio só, né? Eu via, aflorou algumas coisas em mim que eu nem sabia. Então, meu, eu ter uma viagem e não poder ir. Uhum. Aquilo, tipo, nossa, gerou uma indignação no meu coração, como assim? Mas eu ter algum outro plano que eu queria fazer e não poder. Aí eu acho que, assim, eu nem tive muito tempo, eu já escolhi ficar, trabalhar para mim mesma e tal. Mas eu acho que se eu tivesse em um lugar que não me proporcionasse isso, isso ia aflorar muito mais, né? Esses outros valores, assim. Sim, total. E eu acho que, vou falar um valor seu, aquelas, né? Tipo assim, conhece há tanto tempo que já sabe o valor da pessoa. Não, mas é que eu acho que é uma coisa que você nunca colocaria assim de primeira, tipo, talvez você não pensaria, mas é uma coisa que eu identifico muito em você, que eu acho que é esse valor da coragem. E coragem é um valor. E eu acho que, tipo assim, você é uma pessoa que em várias áreas da sua vida, tipo, a coragem é uma coisa que te move muito, assim. E lógico que ser corajoso sempre envolve ter medo, né? Então é uma coisa que às vezes a gente não gosta muito, que a gente não se sente muito confortável ali de fazer, mas a gente coloca isso em prática de uma maneira que faz a vida ficar significativa. Então, eu Sim, acho que você é uma pessoa muito corajosa. Então, isso de empreender, de, por exemplo, meu, lançar um produto, não saber se quantas pessoas vão comprar, quantas unidades tem que fazer, de começar uma coisa nova. Então, por exemplo, eu acho papelaria cristã uma coisa super diferente. Eu não conheço, assim. Acho que eu conheço uma outra pessoa que faz uma coisa parecida, assim. Então, eu acho que é muita coragem mesmo. Então, isso é muito legal. E eu acho isso muito, muito lindo, assim. Eu acho que da minha profissão também. Eu acho que essa parte do cuidado é um valor muito grande pra mim, assim, em vários contextos. Eu acho que é algo que eu consigo ver de uma forma muito, muito clara na minha profissão, mas eu acho que eu tenho um valor também, que a Tainha sabe, né, que é a profundidade. Então, eu gosto muito, assim, de conversas profundas, coisas profundas, ir mais profundo. Então, a psicologia é isso, né, praticamente, você vai mais profundo todo dia. Então, eu gosto muito disso, isso é uma coisa que me move muito, saber que eu tô ali dentro de um ambiente que tem muita profundidade. E eu gosto muito também da flexibilidade, eu gosto muito de poder fazer minha agenda, meu horário, que na verdade eu acho que o valor seria a autonomia. Então eu sinto que a minha profissão me dá muita autonomia, assim, de decidir, por mais que tem muitas coisas que, lógico, tô ali com o paciente, tem um combinado, mas eu acho que dá uma autonomia muito grande. Eu gosto muito disso. Então é muito legal a gente pensar nisso, assim, talvez para você que tá ouvindo, essa seja uma pergunta, quer você esteja decidindo a sua profissão ou você esteja numa transição profissional, quais valores você gostaria que guiassem esse momento? Então, quais valores você gostaria de colocar em prática no seu dia a dia como profissional? Lógico que tem várias outras coisas que a gente poderia ficar tateando aqui, mas a gente não tem tanto tempo assim para isso, mas eu acho que é algo que vale muito a gente pensar. Fechou? é É isso, isso. é isso. Tainha, agora pra gente ir para o nosso encerramento oficial, tem mais alguma coisa que você queria falar disso que a gente falou? Você acha que é isso? Não, eu acho que é isso. Eu vou até falar uma coisa, mas daqui a pouco eu falo. Tá Mas bom. sobre isso que você falou. Tá. Que é os nossos quadros fixos. Então, a primeira pergunta é uma pessoa que te inspira sobre não necessariamente esse tema que a gente falou de vida profissional, mas talvez dentro da sua vida, dentro da sua profissão, uma coisa que te inspirou sobre isso que falamos. É, uma pessoa, e aí, exatamente como eu já sou uma ouvinte assídua, eu já sabia até os Aham. quadros fixos. Mas uma pessoa que me inspira muito nisso é a minha mãe. Uhum. E eu ouvi até a Erika falou da mãe dela também no podcast passado, Aham. mas é a minha mãe também. E aí eu acho que une muito com isso que você falou sobre coragem, porque realmente é um valor. E antes aqui do podcast começar, eu até tava pensando nisso. E eu fiquei assim, meu, eu não sei, eu gosto de desafio. Aham. Sou uma pessoa que realmente gosta de desafio. Tipo, não Uhum. se encaixa muito com a minha personalidade, porque eu não gosto de pressão. Aham. Não, acho que não é desafio, não faz sentido. Mas eu acho que coragem se encaixou muito. Então, agora eu até tô treinando, né, pra uma meia maratona e eu fiquei, meu, por quê? Mas eu acho que é essa Aham.
esse sentimento de, meu, coragem de enfrentar alguma coisa. Eu acho que isso Aham. é a profissão. Nossa, eu acho que é super um valor pra você. Uhum. É. E eu vejo isso muito na minha mãe. Então, a minha mãe, Uhum. ela é assistente social, foi por muito tempo. E aí, acho que faz 10 anos, uns 40 e pouquinhos anos, ela decidiu abrir uma barbearia, que é super um empreendimento masculino, assim, né? E ela decidiu empreender. E eu via ela acordando todos os dias e se desafiando muito nesse ramo, assim, e fazendo dar certo, sabe? E eu acho que isso me inspira muito. Com certeza, quando eu penso assim, no meu dia a dia, nos desafios que eu tenho que enfrentar, até no desafio de trocar a profissão, eu olhava pra ela e falava assim, eu pensava, eu fui criada por vocês, é lógico que eu vou, em qualquer profissão que eu tiver, eu vou me dedicar e vou enfrentar o que precisar, né? Então eu acho que a minha mãe é a pessoa, assim, de referência que eu tenho muito grande em relação a isso. Total, Tia Val, super empreendedora. E imagino assim que pra ela foi uma mudança que exigiu ainda mais coragem, porque ela ficou ainda mais tempo investido pensando, enfim, nessa profissão e tudo mais. E é muito legal a gente perceber isso, que a coragem ela nunca é não ter medo, mas é agir a partir dele, né? Sim. Então, isso é muito legal. E Tainha, tem alguma música, algum filme, alguma série, algum Instagram, alguma coisa que você indica para o pessoal que tá ouvindo a gente, que te marcou de alguma forma nesse processo? Então, essa é uma pergunta muito difícil. Aham. Não tem nada assim específico que eu li que me fez, que me ajudou nesse tempo, a não ser tipo alguns versículos específicos que me guiavam assim e tal. Mas o que me ajudou, na verdade, foi ver que pessoas passaram por isso e que elas seguiram. Eu acho Bom. que tiveram alguns Instagrams, assim, sabe, que eu acompanhava que ela, nossa, eu tinha uma profissão, seguia uma coisa e aí virei outra. E até tinha um amigo bem próximo que ele fazia engenharia civil e aí depois ele resolveu fazer medicina e aí eu fiquei, nossa, as pessoas fazem isso. Foi um processo contrário. Mas na época, assim, realmente que eu tava vivendo isso, teve a Mari Baroni, ela era psicóloga e aí por muito tempo, ela era designer gráfico. E aí eu comecei a acompanhar ela nesse tempo. Então ela tinha feito a faculdade de psicologia e aí ela começou a se interessar por outras coisas e trabalhar como designer, assim. E foi ali que eu vi que, assim, eu acho que eu me encantei até pela profissão por ela, sabe? Então acho que é isso. Ela foi uma inspiração, mas eu acho que as pessoas próximas, nesse caso, elas nos inspiram muito, né? A Mari Baroni é a união de nós duas, psicóloga e designer Sim, gráfica. exatamente. É isso. Mas é muito legal mesmo, né? Ver que como a gente precisa mesmo também de pessoas que cerquem a gente, que apoiem a gente nesses processos, né? E uma pessoa que verdadeiramente ama a gente, ela pode ter até uma dificuldade de aceitar algum processo que a gente está vivendo. Mas se existe amor nessa relação, também existe ressignificação disso, né? Então, a gente ter essas pessoas por perto que encorajam, que estão ali, que estão vibrando, que estão, meu, vai dar certo, que estão compartilhando, que estão se apoiando, e eu acho que a gente vive muito isso, né? No nosso contexto de amizade, isso é muito bom, é muito Sim, importante, é muito significativo, né? Mas, né? Tainha, acho que é isso, finalizamos. Muito obrigada. Eu amei te ter aqui. Que Sim, especial, muito gostoso, assim. E por mais que eu vivi toda essa história, assim, de camarote, eu vi cada passo acontecendo. É muito lindo, assim, ver tudo finalizado e ver você feliz dentro da sua profissão. E eu queria que você falasse para o pessoal que quer conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre essa papelaria, ou se você ainda trabalha também com a parte do design gráfico, como que essa pessoa poderia te encontrar? sim. Aí eu me divido, né? Nesses Uhum. interesses, eu me divido em duas áreas. Hoje eu trabalho na parte de design gráfico, mais especificamente com criação de marcas. Então, identidade visual, paleta de cor, criação de logos e tudo mais de marcas. Eu Você amo. fez as minhas coisas, inclusive. Exatamente, a identidade visual da Nan, eu que fiz, muito especial. E aí arroba nat.dsgn, Uhum, na que é o meu descrição. Instagram.
Uhum, E aí, a parte da papelaria cristã, aí é um outro Instagram e é uma outra partezinha minha, que é Rastro Papelaria. uhum. E aí, com certeza, eu vou amar ter vocês por lá, quem puder seguir. Sim, Vou amar. E esse podcast para mim é muito especial. Eu amo, inclusive sou uma das apoiadoras que encoraja a Nan para ela não parar e que eu ouço sempre. quando eu fico um tempo sem postar um episódio dela. E o podcast? Toda vez. Então, Exatamente. Sim. gente, é isso. Quem chegou até aqui, não seguia a Nath no Instagram, infelizmente, não teremos mais episódios pra você. Você ficará bloqueado dos próximos episódios. Então, siga para ter acesso aos novos episódios. Mas é isso. A gente se vê na próxima semana ou no próximo episódio. Eu nunca sei o que vai acontecer. Se é uma próxima semana ou um próximo episódio. Pode demorar um mês ou uma semana. Mas a É, gente chega lá, tá bom? Um super beijo. E eu vou continuar com a Tainha aqui, mas vou parar a gravação. Beijos.